É isso, gente. Criança dá defeito. Se não desse defeito, não seria criança. Nunca coloquei o Francisco de castigo. Mas não é por convicção. É porque eu nunca consegui. Nunca tive pulso firme o suficiente. E aí, deu certo lá em casa. Mas essa história da autoridade é um negócio bem complicado. E o Fran era pequenininho, bebê ainda, e eu falava, como eu vou ter moral com esse menino? Eu simplesmente achava impossível. Eu falava, não vou ter moral. Principalmente que eu não tenho pai aqui em casa, não tenho uma voz masculina. Porque, gente, até quando a gente tem cachorrinho, a voz masculina tem mais moral com o menino. Vamos reconhecer que isso facilita um pouco, né? Deve ser uma coisa da própria natureza, sei lá. E aí, eu tentava botar moral no Francisco, tentava. Ao longo do tempo, a gente sempre teve a coisa do papo reto, né? Tipo, falar as coisas e as pessoas falavam, não adianta você explicar pra ele os motivos, né? Quando, na época da minha mãe, era, mãe, por que não? Ela falava, por que não? É não. Por quê? Por que não, né? Hoje em dia a criança pede e você tenta explicar. A gente tá numa fase de muito mais entendimento, de mais democracia, né? Não tem essa coisa tão de cima para baixo. Então você explica. Várias vezes não adiantou nada. Mas depois começou a dar certo. Ontem mesmo, eu tava no maior amor com o Fran, assim, um momento ótimo e tal. E aí falei, Fran, vamos almoçar? E ele no celular, jogando um joguinho. Fran, vamos almoçar? E ele no celular, jogando um joguinho. Fran, vamos almoçar? Aí ele falou, tô desligando! Ai, nossa, eu dei uma engrossada com ele. Aí eu vi que eu tenho autoridade. Falei, cara, eu conquistei a autoridade. Eu falei, aqui quem tem autoridade sou eu. Você não vai falar comigo desse jeito, eu estava te chamando. Mas botei ele no lugar e foi incrível, porque isso é importante. A autoridade é importante. A figura central da sua casa não pode ser o filho. Tem que ser o pai, a mãe, tem que ter uma outra figura central. Não pode ser o filho, não. Eu sempre tive muita inveja das pessoas que conseguiam ter o momento do castigo, o cantinho do pensamento. Gente, lá em casa, o cantinho do pensamento era lugar para eu pensar como que eu ia fazer pro menino se comportar. Como que eu ia fazer para eu ter autoridade? Eu ia pro meu cantinho de pensamento e falar assim, eu vou fazer o que agora? Né? Nunca deu certo, eu nunca banquei. E aí, com o tempo, você vai aprendendo também que o filho, muitas vezes, ele faz chantagem, ele sabe te manipular direitinho, né? Impressionante como os meninos nos manipulam. E, às vezes, é uma outra pessoa de fora que percebe. Os namorados que eu tive ao longo do tempo, eles falavam, ele te põe no bolso direitinho. E agora, né, solteira há um tempo, sozinha em casa, é interessante porque você vai buscando suas próprias formas de enfrentar isso. Lá em casa não há existe a chance de uma polaridade, né? Eu e o Francisco. Existe a chance de um embate direto, porque eu tenho que impor minha autoridade, mas ele também fica tentando impor a dele. E tem dado certo porque eu estou me sentindo mais dona da minha autoridade. Isso faz toda a diferença. Quando você se sente dona, a autoridade é uma questão de acreditar na autoridade, né? Isso faz toda a diferença. Mas a história de botar de castigo não rolou. E não tem o castigo, tem a conversa, o papo reto. Isso dá certo lá em casa. Mas nem sempre deu certo e nem em todas as casas vai dar certo, né? Eu admiro quem tem o cantinho do pensamento. Acho que pode ser bem legal. Mas lá em casa, ele era meu, não do Francisco. Já aconteceu também dele falar comigo, ficar chateado com uma briga, porque eu fiquei nervosa, e aí ele fala assim, agora eu quero pensar no que eu fiz. Muito bonitinho, muito bonitinho. Mas é legal porque eu acho que você vê que seu filho, que a educação que você tá dando pro seu filho tá funcionando quando ele sai de casa, quando ele vai pra casa de um amiguinho, como ele se comporta lá. Isso é muito legal. E aí, o feedback que eu tenho do Fran é sempre positivo. Eu fico num orgulho, cara. Eu falo, nossa, eu não acredito que deu certo. Nem sei como deu certo. Mas acho que eu consegui passar pra ele os valores de afeto, de educação, de carinho com o outro. Isso eu acho muito legal, muito legal. E eu falo, quando vai pra casa de outro amiguinho, eu falo, falo com os pais, pode dar bronca, pode falar, você tem autoridade sobre ele. E eu sou famosa por ser a mãe brava, assim, com os meninos, né? Eu não facilito pra eles, não. Começou a fazer bagunça demais, não, gente, vamos parar com isso, tá? Enfim, eles me respeitam também. Eu sou com eles do mesmo jeito que eu sou com o Fran.
Eu não dou a pílula pro outro menino. E eu acho que a gente tem que ser assim com os filhos dos outros. É um favor que a gente faz pros pais, né? Ficar, aqui você pode tudo, não. Em nenhum lugar você pode tudo. Pode? Onde pode tudo? Todo mundo que não tem filho, um dia vê o menino dando uma birra no shopping com o pai e fala, quando eu for pai, isso não vai acontecer. Quando eu for mãe, meu filho não vai ser assim. Vamos aguardar, pessoal. É sempre uma apagação de língua incrível. Gente, eu lembro que eu chegava no shopping com o Fran com 1 ano e pouco. Gente, eu soltava ele no chão, ele disparava. Eu cheguei a pensar em comprar coleira várias vezes, mas eu ficava com medo que as pessoas iam pensar. Hoje em dia as pessoas até usam. E aí ele ia pra dentro da toolbox, entrava na toolbox e ficava lá nos brinquedos e ficava horas. Eu queria almoçar, não tinha como. Eu tirava o menino esperneando de dentro da toolbox, parecia que eu era um monstro tirando ele de lá de dentro, e ele esperneava e gritava, e aí era assim, né? Então assim, ele já deu muito escândalo no Pátio Savassi, muito escândalo. Hoje ele vai lá, as pessoas cumprimentam. É isso, gente, criança dá defeito. Se não desse defeito, não seria criança, seria uma boneca inflável. Só isso, Ju, só isso, Ju.